contato com... Ok. Estamos já online, então, para mais uma sessão de julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Cumprimento a todos os ilustres integrantes desta Corte Eleitoral, desembargador André Vilarinho, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo, desembargador Thomson Flores, desembargador Roberto Fraga, desembargador Silvio Ronaldo, que em seguida estará conosco aqui, doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, doutor Rogério Vargas, secretário judiciário, que nos acompanha na sessão, e ilustres advogados que estão aguardando para a sustentação oral, doutora Elaine Macedo, doutora Lúcia Kopic, doutor Alexandre Maia. Enquanto aguardamos o ingresso do doutor Silvio, para que tenhamos um quórum completo, nós adiantamos a pauta, até porque também há prioridade num pedido de vista, a um voto vista que deverá ser lançado pelo desembargador federal Thomson Flores no processo, numa execução de julgado, uma impugnação, processo 060-319523, de relatoria do desembargador eleitoral Gustavo de Fenteler, envolvendo como interessado impugnante Alceu Barbosa Velho. Eu passo a palavra, então, ao desembargador Thomson Flores para o seu voto. Senhora Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais juízes da nossa Corte, o eminente Procurador Regional Eleitoral, e, da mesma forma, o senhor diretor-geral, na pessoa do Dr. Rogério Vargas, que aqui representa o corpo de funcionários do tribunal, bem como advogados, também cumprimento, e pessoas que estão nos assistindo. Eu pedi vista desse caso, senhora Presidente, até em homenagem ao esforço que fez o eminente advogado, que está aqui atuando em causa própria, inclusive. Sua Excelência nos distribuiu os memoriais a respeito da causa, e impressionou-me também o parecer do outro representante do Ministério Público Eleitoral. Então, inobstante o brilhante voto do eminente relator, eu quis dar, digamos assim, mais essa oportunidade a mim mesmo de verificar os fatos da causa. Mas do exame do processo, senhora Presidente, eu não tive como chegar à conclusão diversa do eminente relator, e aqui eu quero prestar minha homenagem ao brilhante voto de Sua Excelência, que efetivamente esse caso está abrangido pela preclusão. Tá? Não temos como realmente revisar, como pretende, os destinos desta causa, como pretende o eminente advogado. Então, aqui a preclusão está configurada. Eu, no meu voto, eu vejo e menciono precedentes recentes dessa Corte, e que, se nós realmente fôssemos alterar essa posição agora, subverteria, inclusive, a própria segurança jurídica, que é o bem maior tutelado pela Justiça. De modo que, então, com essas singelas considerações, senhora Presidente, eu acompanho integralmente o voto do relator, e aqui quero prestar minha homenagem à Sua Excelência, que Sua Excelência, realmente, com o seu espírito de justiça, fez, como ele mesmo sublinhou na sessão em que se iniciou esse julgamento, um exame exaustivo, até a mais, tendo em vista que Sua Excelência também ficou impressionado com os argumentos do eminente advogado. De modo que, então, rendendo aqui as minhas homenagens ao relator, eu peço licença à Sua Excelência para acompanhá-lo integralmente. Esse é o voto, senhor presidente. Falta também votar o desembargador Vilarinho, a quem eu concedo a palavra. Eu estou sem áudio. Obrigado. Eminente presidente, saúdo Vossa Excelência e, em seu nome, saúdo todos os juízes integrantes desta Corte. Minha saudação também ao doutor Fábio Venzon, ilustre procurador regional eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, diretor-geral em exercício, secretariando a sessão. E, em seu nome, saúdo todos os servidores do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Também quero saudar a doutora Elaine Macedo, a doutora Lúcia Kopic e o doutor Alexandre Maia, que também participam desta sessão no julgamento do processo seguinte.
e minha saudação também àqueles que nos assistem. Senhora Presidente e colegas, este processo foi exaustivamente debatido na sessão anterior e já havia sido na sessão em que decidiu sobre a prestação de contas, e desde aquela primeira oportunidade, todos nós tivemos esse, vamos dizer assim, conflito, porque estamos diante aqui de uma questão processual, onde foi constatado que não se tratava de valores de origem não identificada ou de origem irregular, mas sim por uma questão processual de que o advogado possibilitou que ocorresse a preclusão, veio posteriormente a comprovação nos autos sobre a origem dos valores dos depósitos na conta do candidato. Ocorre que esse tribunal já assentou posição, assim também como na esteira da jurisprudência do TSE, de que a prestação de contas tem natureza jurisdicional. Tendo natureza jurisdicional, faz coisa julgada. E fazendo coisa julgada, nos cabe, nos cumpre respeitar essa decisão. Até como bem referiu o eminente relator, e referiu agora também o eminente desembargador Thompson, e os colegas que antecederam nos seus votos, a coisa julgada é o pilar da segurança jurídica. Tivemos essa ação de impugnação ao cumprimento de sentença, uma medida que seria substitutiva, vamos dizer assim, nos efeitos, à ação rescisória, que nós sabemos inexiste no sistema eleitoral, salvo algumas exceções do TSE, do que não se cuida aqui. E eu ainda adianto um pouco mais aquilo que todos nós sabemos. Na verdade, ainda que houvesse coisa julgada, nós barraríamos na questão dos documentos trazidos, que não são documentos novos. Na verdade, não são documentos novos. Esses documentos sempre estiveram à disposição das partes para que o juízo eleitoral deles conhecesse posteriormente o tribunal. O que aconteceu, por uma percepção de um equívoco processual, esses documentos, uma percepção lá do ilustre advogado, quis trazê-los posteriormente. E por mais que quiséssemos, por mais que todos aqui tiveram esse mesmo sentimento, por mais que quiséssemos conhecer e reconhecer a origem dos documentos, isso já não seria possível, sob pena de quebrarmos o que havíamos decidido antes. E mais, e também foi muito bem lembrado aqui pelos colegas, que se acolhêssemos esse pleito, estaríamos praticando uma, entre aspas, injustiça com todos aqueles casos em que temos reconhecido a preclusão e não temos admitido o exame em novos documentos, com a característica que se quer documentos novos já. Então, colegas, eu, na ocasião do julgamento anterior, até antecipei que da minha, vamos dizer assim, ansiedade com o processo, em que cheguei à mesma conclusão do eminente desembargador Gustavo, mas quis aguardar o pedido de vista do eminente desembargador Thompson na esperança de que pudesse vir um fundamento que eu não tivesse me percebido e pudesse, então, acompanhá-lo numa eventual divergência em relação ao voto do eminente relator. Isso não aconteceu, realmente não há como acontecer, como muito bem reconheceu o desembargador Thompson Flores, e não nos cabe, com a máxima vênia ao ilustre advogado, doutor Barbosa Velho, com a máxima vênia, o tribunal se submete às regras processuais que
preservam o instituto da preclusão e da coisa julgada. Então, senhora presidente, com esses singelos fundamentos, eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente desembargador Gustavo, relator do processo. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, julgaram improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Nós vamos agora, então, ao primeiro processo da pauta, recurso eleitoral 38215, uma ação de investigação judicial eleitoral, AIGE, de relatoria do desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, sendo recorrentes Guilherme Ortiz de Souza, Lúcia Elizabeth Colombo Silveira e Guilherme, Lúcia Elizabeth, isso. E recorrido do Ministério Público Eleitoral. Nós temos pedido de 3 sustentações orais. Eu pergunto se há possibilidade de dispensa do relatório. Todos de acordo com a dispensa do relatório na AIGE? Sim, então, eu passaria de imediato. Então, presidente, me perdoe, o desembargador Silvio saiu do... Saiu novamente. Saiu da sessão. Nossa. São detalhes da sessão, da virtualidade, né? Dos novos tempos, né? Presidente, eu vou tentar um contato aqui com ele, né? Tentar o contato com ele aqui, que lá eu estava tentando contato, não consegui, mas vou tentar um contato de novo com ele aqui, senhor presidente. Sim. Eu acho que, quem sabe, nós adiantamos, então, os demais processos. Os advogados me permitem, me dão licença, os que não demandam um quórum qualificado, ou até todos, aliás, o doutor Silvio já deu prévio assentimento, que nós temos a disponibilização dos votos no sistema, e adiantamos os nossos trabalhos, também a própria gravação no YouTube. Compreensível. Ok? Então, nós temos o processo seguinte, é o recurso eleitoral 060-000437, de relatoria do desembargador Vilarinho, prestação de contas de exercício financeiro de partido político, Partido da Social Democracia Brasileira, de Passo Fundo. Doutor Venzon deseja emitir parecer, por gentileza? Excelentíssima senhora desembargadora presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssimos desembargadores, integrantes da Corte, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, Secretaria Ascensão, em nome de quem saúdo os servidores da Corte, os advogados que se encontram nessa tribuna virtual, e uma saudação especial a toda a nossa audiência. Trata-se do processo de recurso em prestação de contas do PSDB de Passo Fundo, exercício 2017. A sentença julgou desaprovadas as contas do partido diante do recebimento de recurso de origem não identificada no valor de R$ 23.756. Determinou o recolhimento dos valores regulares ao Tesouro, acrescido de multa de 15%, bem como suspensão do repasse de recursos do fundo partidário até que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito pela Justiça Eleitoral. Acontece que o recurso é manifestamente intempestivo. Corre-se dos autos que a sentença que julgou os embargos de declaração foi publicada em 7 de outubro de 2019, ao passo que o recurso foi interposto no dia 11 de outubro de 2019, considerando que o primeiro dia do prazo começa a contar no dia útil imediatamente seguinte, ou seja, inclui o dia 8 de outubro, tem-se que o prazo de 3 dias se encerrou em 10 de outubro. Portanto, a interposição do presente recurso não respeitou o tríduo legal previsto no artigo 258 do Código Eleitoral.
Na eventualidade de ser conhecido o recurso, trata-se, como mencionado, de recurso de origem não identificada, em que os depósitos não constavam o CPF, né, dos depositantes, sendo que o prestador buscou fazer prova através de documentos unilaterais. Nesse ponto, salienta-se na linha do quanto exposto na sentença que a menção aos eventuais doadores lançada nos registros contábeis não apresenta o valor probatório requerido pela norma, uma vez que consiste em documento de produção unilateral pelo prestador, devendo encontrar o devido respaldo na realidade mediante identificação do efetivo doador por parte da instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, documento bancário, o que não ocorreu. Em face do exposto, o Ministério Público Eleitoral opina pelo não conhecimento do recurso por intempestivo e, no mérito, pelo seu desprovimento. Ok. Desembargador Vilarinho, por gentileza. Eminente presidente, renovo todas as saudações já feitas anteriormente aos colegas do Ministério Público, aos advogados e à nossa assistência, e assento que se trata de um caso bastante simples e já esgotado no bem lançado parecer oral do Ministério Público, e que realmente eu me atenho no voto à questão preliminar, porque estamos, sem dúvida, diante de um recurso intempestivo, em que foi proposto pelo Diretório Municipal do PSDB de Passo Fundo, contra a sentença do juízo da 33ª Zona, que julgou desaprovadas as contas do relativo de 2017, determinando o recolhimento de 23.756 e suspensão do repasse das verbas. Sucede, eminentes colegas, que a decisão que rejeitou os embargos declaratórios foi proferida, foi publicada em 7 de outubro, e o recurso foi interposto somente no dia 11 de outubro, ou seja, um dia após ter transcorrido o trídio legal para a admissibilidade do recurso. De modo que, diante da intempestividade do recurso, não há como conhecê-lo, não há como examinar o mérito em decorrência, e eu estou, então, votando, senhora presidente, na linha do parecer oral e da preliminar do Ministério Público Eleitoral, por não conhecer do recurso. É o voto. Os demais estão acompanhando com relação à preliminar de tempestividade, o desembargador Thompson, o desembargador Gerson. Sim, presidente. Ok. Então, proclamando o resultado, por unanimidade, não conheceram do recurso. Processo seguinte, também é uma prestação de contas, processo 060-027491, de relatoria do desembargador Thompson Flores, requerente Solidariedade de Porto Alegre, interessado também Cláudio Renato Guimarães da Silva. Há uma petição nesse processo, eu passo a palavra ao eminente procurador também para manifestação. Eminente presidente, renovando as saudações, trata-se de prestação de contas do Diretório Regional da Rede Sustentabilidade relacionada à movimentação financeira do exercício de 2017. A unidade técnica dessa corte verificou gastos com recursos do fundo partidário em desacordo com a resolução 23464 de 2015, fazendo um total de R$ 4.441,10, uma vez que os gastos não foram comprovados mediante a apresentação dos documentos fiscais necessários, vez que as faturas de água e luz apresentadas não estão em nome do partido. Também se verificou uma segunda irregularidade relacionada à ausência de informação acerca da destinação de R$ 7.615, valor que corresponde a 5% dos recursos do fundo partidário que a agremiação recebeu, para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Em relação ao primeiro ponto, que seria a não comprovação de gastos com recursos do fundo partidário, ocorre que o partido juntou um contrato de locação que não teria trazido, as faturas de água e luz que ele teria trazido, comprovando esses gastos, elas não estavam em nome do partido.
Ocorre que o partido acostou o contrato de locação pelo período de 2015 a 2018, assinado no ano de 2015, quer dizer, antes da prestação, com firma reconhecida naquele ano. Então, não se trata de documento produzido posteriormente, aquela coisa que a gente sabe que a confiabilidade é bem pequena, mas não, documento cuja firma reconhecida foi antes, inclusive, da constatação do problema, né? Tendo como objeto a locação de imóvel na Travessa do Carmo, que é exatamente esse imóvel que consta das contas de água e luz, tendo como locador a pessoa de Paulo César Loureiro Pardelhas. Nesse sentido, os documentos que não se encontram em nome do partido são carnê de IPTU, contas de água e luz, exatamente desse imóvel locado, e que se encontra em nome do locador. Mas o partido tem um contrato de locação, firmado ainda em 2015. O locador prestou declaração atestando a locação e que as contas foram mantidas em seu nome. Assim, considerando que os referidos documentos reputados irregulares possuem informação que coincide com o contrato de locação juntado, qual seja o local do imóvel, tem-se como comprovado o gasto do recurso do fundo partidário com despesas do partido. Destaques que reputamos importante para alcançar esse entendimento, o fato de ter havido o reconhecimento da firma no ano de 2015 da assinatura do contrato de aluguel, o que refuta eventual tentativa de esquentar a prestação de contas com documentos produzidos posteriormente à descoberta da irregularidade. Por essas razões, entendemos que estão comprovados os gastos com recursos do fundo partidário. Em relação a outra irregularidade, entendeu a unidade técnica que as notas da empresa Redentor, produtora de vídeos e filmes acostadas e que comprovariam o gasto com a finalidade de promoção da participação política das mulheres, entendeu que as notas da empresa Redentor, produtora de vídeos e filmes acostados, não discriminam o número de vídeos produzidos, tampouco mencionam se houve vídeo produzido exclusivamente para mulheres, motivo pelo qual não é possível atestar que o partido tenha cumprido com a obrigação de destinar o mínimo de 5% do total de recursos recebidos do fundo partidário. O partido, por sua vez, acostou diversos vídeos, entre os quais alguns veiculando mensagens em favor da participação feminina. Contudo, não se tem como saber a data em que foram produzidos, para vinculá-los à nota fiscal apresentada para o exercício de 2017. Em face do exposto, o Ministério Público, pela aprovação com ressalva das contas, com a determinação de destinação no exercício subsequente ao trânsito em julgado da decisão, que julgar as presentes contas, de R$ 7.615,35 para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sem prejuízo de observar o percentual previsto para o próprio exercício. É esse o parecer. Passa a palavra ao eminente relator. Senhora presidente, renovando todos os cumprimentos já feitos, o voto vai na mesma linha do parecer. Preliminarmente, eu não conheço da petição protocolizada em 10 de dezembro de 2019, após parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, por intempestiva, apresentada quando esgotados os prazos previstos para manifestação dos autos. Então, eu não conheço dessa petição. No que diz respeito à aplicação irregular de recursos financeiros do fundo partidário, o voto vai na mesma linha do parecer do Ministério Público. O prestador de contas juntou o contrato de locação com firma reconhecida e declaração do locador assegurando que as despesas luz, água e IPTU estão em seu nome, locador, e são do objeto imóvel da locação. Assim, tenho que a despesa restou plenamente comprovada, pois o objeto da norma eleitoral é assegurar que os valores advindos do fundo partidário sejam aplicados corretamente, o que foi cumprido. No que diz respeito à não aplicação dos recursos em programa de promoção e difusão de participação política das mulheres, eu faço uma análise da legislação. Tenho que não restou comprovada a alocação do valor de R$ 7.615,35, correspondente ao mínimo de 5% do total dos recursos do fundo partidário recebido pela agremiação partidária no exercício de 2017, para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação ativa das mulheres. Contudo, o valor não comprovado representa 5% total da receita arrecadada no exercício financeiro. Em hipótese como a dos autos, essa Corte tem entendido pela aplicação dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, concluindo pela a possibilidade de aprovação das contas, porém com ressalva. Cito em meu voto um precedente da Lavra de Vossa Excelência, senhora presidente, e concluo então o voto nos seguintes termos. Preliminarmente, não conheço da petição e documentos apresentados a destempo, e no mérito voto pela aprovação com ressalvas da prestação de contas do exercício financeiro de 2017 do Diretório Estadual do Partido da Solidariedade,
e determino a aplicação de R$ 7.615,35 no exercício seguinte ao do trânsito julgado desta decisão, além do percentual mínimo previsto para o mesmo exercício, sob pena de ser acrescido 12,5% do valor previsto, a ser aplicado na mesma finalidade nos termos do artigo 44, parágrafo 5º da Lei 9.096 de 95. Este é o voto, senhora presidente. Ok. Desembargador Vilarinho, como vota? Eminente presidente e demais colegas, eu acompanho integralmente o eminente relator. Desembargador Gerson? Senhora presidente, na sua pessoa, quero saudar todos os nobres integrantes, colegas desta corte. Também uma saudação especial ao Dr. Fábio Venzon, ilustre representante do Ministério Público Eleitoral, Dr. Rogério Vargas, e que secretaria, e na sua pessoa, todos os servidores. Uma saudação muito especial, que agora, nesta oportunidade, faço com muita honra e muita alegria aos colegas advogados, doutora Elaine Macedo, doutora Lúcia Kopitschke, doutor Alexandre Maier, sejam muito bem-vindos aqui à nossa sessão virtual. Também aqueles todos que nos assistem ao vivo pelo YouTube. Acompanhei atentamente o voto, senhora presidente, estou integralmente de acordo com o voto do nobre relator. Desembargador eleitoral Roberto Fraga, por gentileza. Senhora presidente, em seu nome eu saúdo toda a Corte Eleitoral Gaúcha. Saudação especial ao doutor Fábio Venzon, doutor Rogério Vargas, uma saudação especialíssima aos senhores e senhoras advogadas, doutora Elaine Macedo, doutora Lúcia, doutor Alexandre, sejam bem-vindos a essa nova plataforma de trabalho face aos tempos em que vivemos. Senhora presidente, eu acompanhei atentamente o voto, já tinha relido o voto, e estou acompanhando na totalidade, mente relator, senhora presidente. Ok. Desembargador eleitoral Gustavo de Fenteler, por favor. Excelentíssima senhora presidente do TRRS, estimados e ilustres colegas integrantes da Corte, estimado e ilustre doutor Fábio Venzon, procurador regional eleitoral, estimado doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário, que aqui hoje nos auxilia, aos queridos e estimados servidores do TRE que também nos acompanham, e uma saudação especialíssima, renovando o meu prazer de revê-la, ainda que por meio virtual, a doutora Elaine Macedo. Saudação também ao doutor Alexandre Maier e à doutora Lúcia, dizendo da minha honra e do meu prazer de tê-los conosco. E saúdo também as pessoas que nos assistem pelo YouTube. No que atina ao voto, eminente presidente, eu estou acompanhando integralmente o bem lançado voto do desembargador Thompson. Então, a decisão é unânime no sentido de não conhecer da petição e dos documentos apresentados intempestivamente e, no mérito, aprovar as contas com ressalvas, determinando a aplicação de R$ 7.615,35 no exercício seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, para a criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, além do percentual mínimo previsto para o mesmo exercício, sob pena de serem acrescidos 12,5% do valor previsto, a ser empregado na mesma finalidade, tudo nos termos do artigo 44, parágrafo 5º da Lei 9.096 de 95. Nós temos ainda 2 processos administrativos de requisição de servidor. O primeiro deles, processo administrativo 060-010366, requisição do servidor Douglas Nazaré Cisco Francisco para o juízo da 152ª Zona Eleitoral de Carlos Barbosa. Não havendo oposição, fica deferido o pedido à unanimidade. O seguinte é o processo administrativo 060-01-1313,
requisição da servidora Jéssica Baldassaré Ventura para a zona eleitoral 134ª de Canoas, que também vai deferido à unanimidade, não havendo oposição. Com isso, o que nos resta é o primeiro processo da pauta, que há com pedido de sustentação oral. Vamos verificar como é que se encontra. O doutor Silvio me encaminhou uma mensagem que estava em deslocamento para outro local, que não houvesse problemas de internet, para que possamos concluir, ou ao menos iniciar este julgamento hoje. Eu tentei o contato com ele, não consegui, senhora presidente. Né? Acho que ele está usando o celular para tentar se conectar. Sim. Ele me informou aqui, ligando os computadores. Então, tá. De qualquer forma, aqui não há, não há, o doutor Rogério bem me alerta, até nós poderíamos, ele já está se conectando, mas aqui também é uma questão de discussão da sentença com a penalidade de inelegibilidade, mas não há mandato em jogo, e poderíamos até entender que não haveria necessidade do quórum qualificado, mas, de qualquer forma, acredito que o doutor Silvio esteja já se conectando, então eu pediria aos senhores mais uns 2 minutinhos de paciência, que eu gostaria que eu ouvisse todas as sustentações orais. Se não for possível nesse tempo, nós daremos início ao julgamento, ainda que sem quórum qualificado. Hoje, essa sessão tem sido uma odisseia para Vossa Excelência, doutor Silvio. Desculpem. Essa semana passada, eu entrei para 240 megas na internet em função do nosso trabalho, pifou tudo na casa, acabo de chegar no escritório, me perdoem o imprevisto. Por favor, okay. Participativa a partir de agora. Minha saudação a todos, desembargadora Elaine. Tá bom. Então, vamos iniciar, então, com as sustentações orais. Eu concedo a palavra, inicialmente, à doutora Elaine Macedo, conforme ajustado, pelo prazo de 10 minutos. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora Marilene Gonzanini, em nome de quem eu saúdo todos os integrantes desta corte. Excelentíssimo doutor procurador eleitoral, doutor Fábio Venzon, ilustríssimo senhor doutor Rogério Vargas, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores, senhores e senhora advogada, doutora Lúcia, doutor Alexandre. A recorrente Beth Colombo vem, através de sua procuradora, a esta tribuna virtual para destacar alguns pontos que se tem por relevantes em processo com 28 volumes e que alcançou mais de 4.000 folhas, além, obviamente, de grande repercussão midiática. Processo esse que só não redundou
na cassação de diploma, com repercussão no mandato, como autoriza o artigo 22, caput, inciso 14 da lei complementar, porque o eleitorado de Canoas, que havia galgado o nome de Bete Colombo para disputar o segundo turno, não chancelou seu nome no derradeiro pleito. Até que ponto o escândalo da apreensão de valores em poder do tesoureiro Guilherme e Correl, que alcançaram cerca aí de 450 mil reais, importância muito significativa, foi ou não determinante para este fracasso eleitoral, pode até ser questão absolutamente relevante para o mundo jurídico, como referido pelo douto representante do Ministério Público. Mas, certamente, jamais o será para a história política de Bete Colombo, que conta com cerca de quase 40 anos de prestação de serviços públicos impecáveis. O processo, porém, prosseguiu até para o reconhecimento ou não da ilicitude do abuso do poder econômico por tais arrecadações, ao efeito de concluir se aplicável ou não a sanção de inegibilidade. Tanto nas razões do recurso eleitoral interposto, como nos memoriais distribuídos a Vossas Excelências, Bete Colombo nunca discutiu o fato. A arrecadação de valores, doações sem declaração de origem, nem mesmo o montante arrecadado, o que foi levado a efeito por seu tesoureiro, homem que seria de sua confiança, o Correl Guilherme. Este fato é incontroverso. Também não controverteu sobre a responsabilidade objetiva que deste fato infracional decorre, a eventual cassação de mandato eleitoral, caso tivesse sido eleito. O recurso abordou esses aspectos à exaustão. Apenas para resumir, pelas irregularidades que maculam a obtenção do mandato eletivo, há de se cobrar dos candidatos sua responsabilidade, irrelevante se participaram ou não de tais irregularidades, por conta de que o mandato é sempre uma conquista coletiva do partido, das coligações, dos candidatos, dos colaboradores. Nesse sentido, é clara a Lei Complementar 64/92, no seu artigo 22, inciso 14. Poderia até ser dito nessa altura dos acontecimentos. É fácil agora aceitar essa tese. A candidata não foi eleita. Senhores, não é isso. A candidata Bete Colombo teve seu nome recusado pelos eleitores de Canoas. Creiam, esta pena é muito maior do que, porventura, imposta por uma sentença do Poder Judiciário. Nas águas passadas, não move moinhos. Remanesce ainda, por conta do dispositivo antes mencionado, a sanção de inegibilidade por 8 anos, que foi combinada na sentença. Se os fatos classificados como abuso do poder econômico e materializados pela arrecadação ilícita de valores são incontroversos, e são, da mesma forma, incontroverso nos autos é que tais valores estavam exclusivamente na posse de Guilherme, em sua residência e na sua mochila pessoal. Tal conduta foi confessada e admitida por Guilherme, como provado nos autos, deixando claro o e-mail, a correspondência remetida para seu advogado, que agiu por conta própria, sem qualquer ciência ou interferência da candidata Bete Colombo, e que ele estava aguardando para ver como poderia aproveitar tais valores na campanha. São suas palavras. De dizer se Guilherme não foi ouvido em juízo, e não foi, não é sobre a recorrente que recairá tal omissão. Daí a importância dessa prova documental. Mesmo se tratando de uma confissão extrajudicial, a confissão é una, só pode ser aceita por inteiro, não pode ser decotada aqui e acolá ao interesse deste ou desta ou daquela parte. Isso é uma regra processual bastante antiga. Quando do recurso interposto, a defesa de Bete Colombo, para não cair na sedução de expressões virtuais como é evidente, o conjunto probatório não aprova, aprova, tomou o cuidado, após um minucioso crivo
das mais de 4.000 páginas, oportunidade, inclusive, que constatou a repetição de muitas, por mais de uma vez, de muitas peças, por conta de cópias rejuntadas aleatoriamente, o que também foi destacado no corpo do recurso, até com a citação dessas páginas. Mesmo o auto de apreensão, a arrecadação constava 5, 6, 7 vezes dentro dos autos. Pois bem, foi feito um exame minucioso de todas as provas que foram produzidas. E que provas são essas? 9 documentos, tais como autos de apreensão, relatórios, tabelas, de gravações de conversas telefônicas, extratos bancários. A confissão extrajudicial de Guilherme. Prova oral, 11 depoimentos, tendo sido 7 em juízo e 4 extraídos do inquérito policial. E mais um termo de declaração de anônimo, que, segundo consta, teria dado início lá às investigações policiais. No espaço das folhas 20 a 31 do recurso, cada uma dessas provas foi minuciosamente examinada e concluído o exame. Outras provas não há. E a conclusão de tal análise minuciosa sempre foi a mesma. Nada, mas nada, referindo a participação ou mesmo o conhecimento de Bete Colombo sobre a arrecadação ilícita. Bete Colombo foi, sim, vítima da sua boa-fé, da sua confiança e, lamentavelmente, da sua ingenuidade. Acreditou em seu tesoureiro, Guilherme Alvim de Souza. Tanto é que, ato contínuo à arrecadação dos valores pela Polícia Federal, tomando conhecimento e até surpreendida pelos fatos, de imediato demitiu seu tesoureiro, a campanha estava no final, mas ainda continuava, nomeando outro em seu lugar. É importante para o julgamento desta ação se Bete Colombo participou ou, no mínimo, foi conivente com os atos ilícitos de arrecadação? Sim, é importante. Porque, como já foi dito, reconhecido o abuso do poder econômico através das arrecadações, a consequência, e não propriamente condenação, da cassação do registro ou do diploma, com reflexo sobre o mandato, por conta da já tão falada responsabilidade objetiva, sim, é pertinente e, para tanto, irrelevante a participação do candidato. Porém, aqui a diferença crucial, a sanção e, portanto, condenação, a inegibilidade, é pena que recai sobre a pessoa individualmente, candidato ou não, portanto, de caráter personalíssimo, e que para o seu reconhecimento exige, sim, a responsabilidade subjetiva, totalmente ausente neste processo de mais de 4.000 páginas. Ou seja, tanto na acusação como na condenação disso, e na prova colhida, disso não se cuidou. Nesse sentido, há precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive no RESP 13068, de relatoria do ministro Henrique Neves, onde, considerando que o meu tempo já está fluindo, eu vou extrair apenas um trechinho da ementa. Caso o candidato seja apenas beneficiário da conduta, sem participação direta ou indireta nos fatos, cabe, eventualmente, somente a cassação do registro ou do diploma, já que ele não contribuiu para o ato. E este é exatamente o caso dos autos. A responsabilidade objetiva, no caso, não encontra fundamento para a inegibilidade na Lei 64/90. Encontra exclusivamente no artigo 21 da Lei Ordinária 9.504, e que não pode dar sustentação ao reconhecimento de uma inegibilidade que há apenas com fonte na Constituição ou em lei complementar. Insiste-se, responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva a autorizar a sanção de inegibilidade deve encontrar fundamento exclusivo na Lei Complementar 64/90. E a jurisprudência é a favor do reconhecimento da exigência de responsabilidade subjetiva para o efeito do reconhecimento da sanção da inegibilidade do candidato, qualquer colaborador. Então, em apertada a síntese, vem aqui nessa tribuna Bete Colombo requerer o provimento do apelo relativamente à sua pessoa e a improcedência da AIGE contra ela. Intervalo. Ok.
Eu passo a palavra agora ao doutor Alexandre Maia, que falará pelo recorrente Guilherme Ortiz de Souza. Me ouvem bem? Excelentíssima senhora desembargadora Marilene Bonzanini, presidente desta Egrégia Corte Eleitoral, Tribunal Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, excelentíssimos senhores juízes, desembargadores, membros desta Egrégia Corte, excelentíssimo senhor Dr. Fábio Venzon, representante do Ministério Público Eleitoral, as minhas colegas advogadas, os servidores desta casa e a quem mais da cidadania nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Trata dessa tribuna digital aqui hoje em pauta, nesta sessão de julgamento, a AG 382-15-2016, 221-071 da comarca de Canoas, onde represento aqui nesta oportunidade o recorrente, né, e o réu da AG, portanto, o senhor Guilherme Ortiz de Souza, em razão de que, a nosso juízo, e isso está devidamente posto e ordenado nas razões do nosso recurso, de que, a nosso ver, no nosso sentido, merece reforma a sentença, e as razões sobre as quais se pode notar esta necessidade são muitas, e nós vamos, no tempo que nos é oportunizado, tentar demonstrar. Bom, em primeira análise, senhoras e senhores, a importância de destacar que não for observado uma preliminar, a nosso juízo bastante relevante, no que concerne a inobservância do desconsórcio passivo necessário. Tema este de direito que fora consolidado e consumado mais recentemente, precisamente no ano de 2016, uma espécie de virada de tendência jurisprudencial em razão do julgamento do RESP 843-56-2012-6-30136 do Estado de Minas Gerais, onde se passou a considerar obrigatório o litisconsórcio passivo também em ações de investigação judicial eleitoral, como é o caso em pauta aqui no momento. E esse novo entendimento, conforme nós trouxemos nas razões do TSE, exige, portanto, que, por força do fato da presente AG não ter observado para a composição da lite o fato de que todos os atores envolvidos nos eventos supostamente ilegais deveriam, por força de litisconsórcio passivo necessário, responder no polo passivo da demanda, motivo pelo qual já justificaria a reforma da recorrida sentença. Então, essa preliminar é importante que ela seja destacada de pronto, de início, porque ela fora trazida aos autos em primeiro grau, em sede de defesa prévia, de contestação, de alegações finais, enfim, de todo o curso das oportunidades que tivemos de falar aos autos, né, trouxemos, né, e podemos testemunhar que outros procuradores também o fizeram, né, do começo ao fim, lamentavelmente, né, ao fim e ao cabo, ela acabou sendo desprezada e desconsiderada, motivo pelo qual nós destacamos aqui. E vejam, em junho de 2017, para ser mais preciso, no dia 8 de junho de 2017, o Ministério Público Eleitoral ainda debatia lá na comarca, no juízo eleitoral da comarca de Canoas, se uma pessoa supostamente implicada nos atos em questão deveria ou não fazer parte do polo passivo. Portanto, o próprio promotor da ação de investigação judicial eleitoral não tinha, mesmo após o transcurso do prazo prescricional para oferecimento de AGE, a clareza de que era o polo passivo desta demanda. Portanto, este fato ilustra absolutamente de que aqui está desobservado o litisconsórcio passivo necessário. Eu já vi, inclusive, o fato de que a única suposta prova das condutas atribuídas aos réus seria o conteúdo de um inquérito policial inconcluso, né, de número 1049, até os dias de hoje, até onde se sabe, né, ele que é de 2016, estamos em 2020, portanto, uma investigação que não chegou a nenhuma conclusão objetiva em relação à conduta dos apurados. Este processo apuratório da Polícia Federal tinha um rol de investigados. A AGE tem outro
rol de envolvidos no polo passivo, e isso há uma distinção que não está explicada nos autos. Por essa razão, a importância de repisá-la enquanto preliminar na nossa manifestação aqui. Também é importante uma preliminar de cerceamento de defesa, haja visto o fato de que não está considerado, por exemplo, em relação ao que diz efetivamente o inquérito policial 1049, uma vez que, ao oferecer a presente ação de investigação judicial eleitoral, o Ministério Público trata como fato consumado a questão de que a origem de valores apreendidos em relação, referindo-se a um auto de apreensão de valores que estavam de posse do meu representado, mas, porém, sobre os quais não se comprovou nenhuma ilicitude em relação à sua origem, diz o delegado Fernando Casarim, que foi a primeira autoridade policial que presidiu esse processo apuratório na Polícia Federal. Abre aspas. Foi uma investigação que tinha foro privilegiado, né, em razão da presença do senhor prefeito à época, e o fato do prefeito ter saído do mandato fez com que essa competência se alterasse, razão pela qual, segundo o delegado Fernando Casarim, não pôde fazer a promoção de um conjunto de medidas. E ele diz ao final, abre aspas, este inquérito ficou em um trâmite burocrático entre MP, Tribunal e Justiça Eleitoral. Quando os autos retornaram, eu já estava em remoção ao Mato Grosso do Sul. No período em que estive à frente da investigação, jamais foi explicada a origem do dinheiro, fecha aspas, para o delegado de Polícia Federal, senhor Fernando Casarim. Portanto, na opinião da Polícia Federal, até este momento da fase apuratória, não se sabia a origem dos valores apreendidos, tampouco se tinha prova de qualquer ilicitude que pudesse ser colocada nesta condição. Porém, não é o que diz o Ministério Público na inicial, que já parte, a nosso juízo, de modo equivocado, da premissa de que havia ilicitude a ser comprovada, a razão pela qual justificaria a presença do meu representado no polo passivo da presente AGE. Pelo acima exposto, portanto, resta demonstrado que o cerceamento de defesa, ao trazer aos autos como elemento de prova uma apuração inacabada e que nada provar em relação ao requerido e mais, cujo conteúdo integral sequer encontra-se apostado aos autos dessa AGE. Isso é um outro problema, um outro elemento de ilustração do cerceamento de defesa, já visto o fato de que se fala o tempo todo no curso desta AGE de um inquérito que sequer tem os seus autos apostados e apensados à presente AGE, tampouco se tem notícia da conclusão desse processo de investigação. Seguindo, também, outra oportunidade de cerceamento de defesa em relação à não individualização das condutas. Uma vez que o MP eleitoral, a condenação dos réus em sede de AGE, não diz exatamente em qual conduta tipificada as alegadas ações do requerido ensejam, impedindo-lhe, deste modo, o exercício pleno do seu direito de defesa, o que poderia ensejar, na nossa ilustração, a utilização do conteúdo 321 do Código de Processo Civil, que no seu parágrafo único diz que quando o autor não cumpre as diligências para preenchimento de requisitos, pode o juiz deferir a petição inicial sem apreciação do seu mérito. E para finalizar, em relação ao seu mérito, a presente AGE tem por objeto principal os seguintes aspectos. 1. A comprovação de abuso do poder econômico. 2. A comprovação de abuso do poder político. 3. Prática de caixa 2. Em relação ao abuso de poder econômico, né, só abusa de poder econômico quem deste dispõe. Não é o caso do meu representado, tampouco é o caso de comprovação nos autos de que em alguma fase da vida o tenha sido. 2. De poder político. Tampouco haja visto o fato de que, na oportunidade dos eventos trazidos aos autos, este não ocupava nenhuma função pública, portanto, não exercia poder político algum, muito menos mandato eletivo. E 3, em relação à Caixa 2, que é uma conduta que sequer está comprovada nem na fase de apuração lá na Polícia Federal, muito menos no curso de ação de investigação judicial eleitoral, ora em pauta. Em relação a abuso de poder político, todavia, importa destacar de que, na apreciação de limites de consórcio passivo necessário, em primeiro grau, se excluiu dos autos uma parte do polo passivo que dizia respeito a outras condutas que nada tem a ver com o que fora discutido nesta sustentação oral, tampouco da colega que representara a ex-vice-prefeita Beth, que me antecederam. O fato de que, para o senhor Leomar Borges, que compunha o polo passivo na origem, valeu a questão do litisconsórcio
passivo necessário que lhe excluiu desse polo passivo, porém, a justificativa utilizada na sentença ora recorrida é que, abre aspas, ao contrário daqueles que agiram direta e ativamente de forma coordenada com o intuito de obter cargos eletivos com vantagem sobre os adversários, sob pena de ter uma cadeia infinita de partícipes, etc., fecha aspas. Veja, se o argumento central da sentença para manter o meu representado do polo passivo, pois não. Concluindo, por favor. Para concluir, buscar mandato eletivo, tenho, para finalizar, para lhes recordar que o meu representado não concorrera a nenhum cargo eletivo, ocupando tão somente função burocrática naquele pleito eleitoral. Função essa, como já foi informada, ele não concluíra até o final do primeiro turno. Era isso, motivo pelo qual, as razões aqui expostas, pedimos a improcedência da presente AGE com a reforma da recorrida decisão de origem. Muito obrigado. Ok. Doutora Lúcia, por gentileza. Boa tarde, presidente. Por Mário Luiz Cardoso. Perdão. Boa tarde, senhora presidente. É um prazer estar aqui. Nobres desembargadores, senhor procurador eleitoral, doutor Rogério, que eu cumprimentando a todos os servidores que tanto vêm se esforçando para manter os julgamentos, ainda que estejamos nessa situação tão complexa e difícil da pandemia. Cumprimento ainda os meus colegas que me antecederam e os demais componentes deste grupo que efetuou a defesa dos 3 réus nesta AGE. Inicialmente, me cumpre explicar por que havia uma confiança quase que absoluta, para não dizer que era absoluta, do réu Mário Cardoso, como também, certamente, da ré Beth Colombo, no réu Guilherme Ortiz. Os fatos ocorreram na eleição de 2016. Os 3 réus estavam juntos trabalhando na Prefeitura Municipal de Canoas desde 2009, quando Guilherme, a convite do então prefeito, veio exercer funções de relevância naquele município diante do seu currículo escolar, universitário, e das suas qualidades. Durante todos aqueles anos que antecederam as eleições, que foram de mais de 6 anos, Guilherme sempre granjeou não só a simpatia, como o reconhecimento de toda a chefia do município de Canoas, como dos seus demais colegas, pela sua atuação ética, sua capacidade profissional e a seriedade com que enfrentava o dia a dia, nada fácil de dirigir um município tão grande, com tantos problemas como era o de Canoas. Muito bem. Essas qualidades fizeram com que o Mário Cardoso reconhecesse que Guilherme era o nome certo para assumir as funções de responsável pela parte financeira da campanha que se lançava junto com Beth Colombo para alcançar, respectivamente, os cargos de vice-prefeito e prefeito do município de Canoas. Essa justificativa se impõe na medida em que toda a decisão, não só a decisão como a inicial, se baseavam em expressões não é crível, parece impossível não se acreditar. Por que o uso dessas expressões? Porque não havia uma prova concreta nos autos que dissesse, seja da participação objetiva de Beth e de Mário, seja de
um conhecimento dos fatos que estavam acontecendo. A única informação que consta das mais de 4.000 folhas que compõem os autos, eu vou trazer aos senhores, e está no exordial, que é, para além, jamais se há de perder de vista a participação efetiva do candidato a vice-prefeito de Canoas, Mário Cardoso. Afinal, o então tesoureiro de campanha, Guilherme Ortiz, efetuou contato telefônico com Mário Cardoso a concorrer para o cargo de vice-prefeito municipal pela coligação, e em tal contato telefônico, interceptado a partir do telefone pessoal de Mário, a convite deste àquele, para que venha tomar um café, e ao longo da conversa telefônica, Mário então indica o posto de combustíveis para o qual Guilherme Ortiz deveria se dirigir para a coleta dos recursos, o posto Miami, aquele na saída. O fato é que nas dependências de tal posto, consoante se depreende das fotografias constantes do relatório de vigilância, Guilherme e Ivo Ames ingressaram no veículo deste. Bom, Ivo Ames seria pretensamente uma das pessoas que teria colaborado com valores que depois foram encontrados na mochila no apartamento de Guilherme. No entanto, a folha 274 dos autos, nós temos a degravação desse telefonema, que eu não vou ler para não gastar o tempo, aqui tenho direito para defesa, mas ali se refere, sim, ao posto de combustíveis Miami, e apenas se indica o local do posto e quando vão se encontrar, logo após o telefonema. Não há menção alguma em entrega de dinheiro, no nome do senhor Ivo, absolutamente nada. É apenas uma conversa onde é marcado um encontro no posto Miami, na saída de Canoas, e este encontro se daria antes das 10 horas, porque Guilherme havia informado que tinha uma reunião no comitê de Bete Colombo às 10 horas. Vejamos, senhores, um fato muito importante é que, neste mesmo relatório, existe aqui a seguinte colocação dos delegados que, na época, trabalhavam, delegados e inspetores que, na época, trabalhavam no feito policial. Dizem eles no item 2 de seu relatório, por volta das 11 horas, conforme relatado nas páginas iniciais do relatório de vigilância 002, mesmo relatório mencionado na inicial, Guilherme desloca-se do comitê da coligação Bom para um posto de gasolina localizado na Avenida Brasil, no 6349, bairro Sarandi, de nome Piratini, posto de combustíveis Piratini. Portanto, esta que é a única prova, repete-se, que consta nos autos e que faria ligação entre Mário e o encontro de Guilherme com Ivo Ames, que seria um dos pretensos colaboradores, não tem relação alguma. O posto onde eles se encontraram era o posto Miami, em Canoas, às 9h40 da manhã, conforme este mesmo relatório, e só às 11 horas, Guilherme, depois de participar de uma reunião no comitê de Bete Colombo, desloca-se a Porto Alegre e encontra-se com Ivo Ames. E mais, neste encontro com Ivo Ames, em que pese ali constar uma série de fatos, não há
em momento algum, qualquer menção dos policiais de que Guilherme, naquela ocasião, teria recebido qualquer contribuição, qualquer dinheiro, cheque, absolutamente. Este relatório só diz que ambos se encontraram. Guilherme entrou no carro junto com Ivo por alguns minutos, conversaram, Ivo saiu e Guilherme foi embora. Nenhuma relação entre Mário e entrega de valores. E digo mais, senhores, 4.000 folhas foram juntadas aos autos e nenhuma delas diz quanto cada pessoa ou cada empresa teria contribuído, quem seriam essas pessoas, o quanto cada um deles teria contribuído, para que fim teria sido essa contribuição, onde foi entregue esse dinheiro. A única coisa que se tem de concreto foi o dinheiro e um cheque. Diga-se de passagem, esse cheque estava ao portador, portanto, não tinha destinatário. Concluindo, doutora, por gentileza. Estes fatos, não, todo o processo, com as suas 4.000 folhas, não consegue comprovar qualquer participação de Mário em qualquer ato delituoso. Por este motivo, e fazendo minhas as palavras da doutora Elaine, eu peço a improcedência da presenteagem. Obrigada. Ok. Doutor Fábio Venzon, passo-lhe a palavra para a sua manifestação. Presidente, prazo de 20 minutos. Eminente presidente, renovando as saudações que eu já fiz quando da minha primeira sustentação oral, passo desde logo aqui ao nosso parecer na sustentação oral. Trata-se, como já mencionado, os fatos já foram bastante foram trazidos pelos advogados de defesa, mas essa AEG ela importava em 3 demandas, na verdade. Né? Ela buscava condenação por abuso do poder econômico em virtude da questão dos recursos recebidos e também em virtude de irregularidades envolvendo notas fiscais e tudo mais. Então, era abuso do poder econômico. Nós tínhamos a questão de abuso do poder econômico também, acumulado com fraude, quanto à veiculação de propaganda eleitoral por conta de publicidade de uma nota de esclarecimentos. E também tínhamos uma demanda dentro dessa AEG envolvendo abuso de poder político por captação ilícita de votos. Então, eram 3 demandas dentro de uma AEG, no mesmo processo, mas que poderiam, inclusive, ter sido deduzidas separadamente. Em relação à demanda ao abuso de poder econômico acumulado com fraude, foi julgado improcedente. Em relação ao abuso de poder político, foi extinto porque foi reconhecida a decadência em virtude do fato de que não havia sido citado realmente um litisconsorte necessário, um agente público. Então, a juíza aplicou aí a jurisprudência mencionada pelos advogados no sentido de reconhecer a decadência, vez que não havia sido citado um dos litisconsortes passivos necessários. Então, a condenação permanece apenas em relação ao abuso do poder econômico envolvendo os recursos recebidos e outros gastos sem notas fiscais declaradas, enfim, que eu vou agora elencar aqui à frente. Houve condenação e inelegibilidade por 8 anos dos três réus. A preliminar de cerceamento de defesa de que não teria sido acostado aos autos o inquérito policial, as instâncias criminais e cíveis são distintas, sendo que os investigados se defendem dos fatos e provas que instruem a presente AEG, e não do que consta no IPL, para o qual terão a oportunidade de se defender quando da respectiva denúncia criminal. Então, não houve cerceamento de defesa, porque eles estão se defendendo da prova constada nesses autos. E não estão sendo condenados pela prova que está no inquérito. Aí sim haveria cerceamento de defesa. Quanto à decadência pela observância do desconsórcio necessário. Então, o primeiro ponto se haviam 3 demandas, e 2 delas, inclusive não há nem interesse recursal, né, porque
uma foi julgada improcedente, a outra foi reconhecida a decadência, né? Se naquelas demandas tivesse havido alguma falha em relação ao litisconsórcio passivo necessário, isso não pode contaminar a demanda aqui do abuso de poder econômico, a que remanesce em demandas distintas. Então, isso afasta o litisconsórcio passivo necessário. E o certo é que, neste abuso do poder econômico, foi colocado o candidato e o tesoureiro, e a pessoa que gerenciava a campanha, que era o tesoureiro da campanha, o senhor Ortiz, foram colocados os candidatos, e o tesoureiro que praticou, que executou a conduta de captar indevidamente esses recursos. Então, não há necessidade de colocar mais ninguém no polo passivo dessa lide, já que está o candidato e está o responsável pela conduta. Por outro lado, só um segundo. Ok. Assim, entendemos, então, que o polo passivo está adequadamente formado, né? E aqui não existe... O litisconsórcio necessário, a figura do litisconsórcio necessário tem a finalidade de assegurar uma defesa e contraditória. De regra, se dá em processos cuja sentença não pode ser dada sem que ela tenha reflexos em relação a determinadas pessoas que, se não integraram a lide, não podem sofrer os efeitos da sentença, porque aí viola o contraditório, a ampla defesa. Basta pensar na anulação de um contrato. Se algum dos sócios não estiver no polo passivo da lide, não tem como ser dada aquela sentença sem que aquele sócio sofra os efeitos diretos daquela sentença. Por isso tem que ter o litisconsórcio necessário. Uma defesa, na verdade, resguarda a ampla defesa e o contraditório. Para isso serve o litisconsórcio passivo necessário. Aqui, vejam bem, qualquer outra pessoa que devesse ser incluída na lide não está sendo condenada. Não tem nenhuma... Não existe a violação à ampla defesa contraditória, que é a finalidade do Instituto, né? Porque a sentença está sendo dada para essas três pessoas que estão aí e se defenderam. Bom, dito isso, no mérito, tem-se que houve a apreensão dentro do Comitê Eleitoral de R$ 166.900, dentro do Comitê Eleitoral, numa mochila, que essa mochila pertencia ao tesoureiro, ao senhor Ortiz. Um cheque no valor de R$ 50 mil também dentro dessa mochila. E no apartamento do recorrente Guilherme Ortiz, tesoureiro da campanha, foram encontrados R$ 240.050 e mais $1.036. Soma aproximada desses valores de R$ 460 mil. Não foi esclarecido pelos investigados a origem desses recursos. Nesse ponto específico, transcrevemos o seguinte texto da sentença. Isso aí deixa uma atenção que a origem da quantia apreendida de aproximadamente R$ 460 mil até hoje não foi explicada, embora passados mais de 2 anos e tenham os representados tido inúmeras oportunidades para tanto. Impressiona que nenhum dos demandados sequer se deu o trabalho de apresentar invenção ou documento que justificasse a presença de expressiva quantidade de dinheiro dentro do comitê de campanha e na residência de seu tesoureiro. Além desse extraordinário montante apreendido, né, para uma campanha municipal, que não foi depositado na conta oficial da campanha para ser utilizado e seria utilizado por fora, configurando o caixa 2, o juízo a qual verificou que foram realizados gastos de campanha à margem da contabilidade oficial, conforme revela o seguinte trecho da sentença. Dentre os materiais apreendidos, verifica-se uma planilha de despesas que discrimina na mesma linha, ou seja, para a mesma despesa, valores com nota fiscal e sem nota fiscal, em colunas distintas. Não se pode aceitar a justificativa da defesa no sentido de que se trataria de despesas cujas notas fiscais seriam entregues depois, pois além de ser obrigatório que a mercadoria acompanhe a nota, a leitura da planilha não deixa dúvidas de que as colunas com e sem nota se referiam à mesma despesa, evidenciando que parte dela ficava sem lastro fiscal. Veja-se ainda episódio envolvendo apreensão de material, panfletos, sem a respectiva nota fiscal, fato registrado pela própria juíza eleitoral, numa determinada cautelar preparatória 356. Redigido, autocircunstanciado pela magistrada, restou consignado que houve a contratação de panfletos pelo PRB sem nota fiscal, com um custo estimado de R$ 11 mil. A nota fiscal somente foi apreendida posteriormente, com data de emissão posterior, o que evidencia irregularidade. Quer dizer, aí se trata na verdade, gasto de recursos, não evidentemente aquele apreendido, mas outros recursos, né, gastos de recursos, que não estavam amparados, na verdade, eram decorrência de caixa 2, só que depois se veio trazer uma nota fiscal com data posterior. Ainda foram apreendidas 2 notas fiscais emitidas pela empresa Suporte, as quais somam R$ 636.936, sendo que na prestação de contas constavam notas da mesma empresa que totalizavam apenas R$ 119.966. Quer dizer, tiveram gastos efetivamente, né, não contabilizados. Além da arrecadação de uma grande quantia
não contabilizada, de caixa 2, sem emissão de recibo, sem nada, nunca contabilizada, ainda houve gastos, isso decorrente de outras provas. Vê-se, portanto, que existe farta documentação juntada aos autos que comprova a prática do caixa 2 na campanha, ou seja, pagamento de serviços realizados por fornecedores da campanha eleitoral, dos representados Bete Colombo e Mário Cardoso, sem a correspondente nota fiscal emitida ou quando emitida em total desacordo com o valor do serviço declarado à Justiça Eleitoral. Aí se soma a apreensão da vultosa quantia anteriormente mencionada. Por sua vez, verifica-se que as alegações dos recorrentes Bete Colombo e Mário Cardoso de que o tesoureiro da campanha, Guilherme Ortiz, agiu sozinho, ou seja, arrecadou recursos ilícitos para fins de incrementar a campanha eleitoral, sem o conhecimento e a aquiescência deles, não pode ser aceita, vez que destituída de correspondência com os elementos probatórios acostados aos autos, e o que se deduz das regras de experiência. Isso porque, conforme bem salientado pelo juiz Ocoó, Guilherme Ortiz não foi escolhido aleatoriamente para exercer a importante função de coordenador financeiro da campanha dos candidatos, da situação Bete Colombo e Mário Cardoso, mas, ao contrário, foi escolhido por ser pessoa de total confiança da administração municipal, a qual a candidata Bete Colombo integrava como vice-prefeita, tendo investigado Guilherme Ortiz ocupado diversos cargos de confiança, inclusive com o status de secretário de governo desde o ano de 2009. Frise-se ainda que Guilherme Ortiz, assim como os candidatos Bete Colombo e Mário Cardoso, frequentava a sede do Comitê Eleitoral da campanha, onde grande parte do recurso foi apreendido dentro da mochila que Guilherme portava, conforme revela o depoimento prestado pela testemunha Raquel Socol. E o próprio auto de apreensão demonstra. O fato de parte do dinheiro ter sido encontrado dentro do comitê eleitoral demonstra que o numerário era utilizado na campanha. Da mesma forma, os documentos apreendidos, planilha, etc., que indicam a existência de gastos sem nota fiscal, de notas fiscais emitidas e não declaradas. Então, assim, o dinheiro de caixa 2 era utilizado na campanha, o dinheiro estava no comitê, parte do dinheiro estava no comitê. Né? Então, o tesoureiro arrecada dinheiro que está sendo utilizado na campanha, já estava inclusive no comitê, o recurso. E não faz sentido acreditar que isso é feito apenas pelo tesoureiro, sem o conhecimento dos beneficiários disso. Não faz sentido porque falta aqui na tese de defesa um motivo pelo qual o tesoureiro iria arrecadar recursos para o caixa 2 de campanha, arriscando-se diante da prática do ilícito, arrecadação que somente beneficiaria os candidatos, sem que esses soubessem. É uma benemerência do tesoureiro em prol dos candidatos, ele vai se arriscar, ele vai captar um valor bastante alto, andar com esse valor numa mochila, leva para o comitê eleitoral, e ele faz isso por quê? Não tem uma motivação. Em nenhum momento, se fosse o caso de um tesoureiro que está pegando esse dinheiro para si, mas não é o caso, estava lá no comitê eleitoral o dinheiro, estava levando para o comitê eleitoral. Não tem uma motivação para isso. A única motivação, e aí a gente tenta buscar a lógica, né, para entender por que as coisas aconteceram dessa ou de outra maneira, é evidente que os candidatos sabiam, concordavam com isso e certamente até determinavam isso. Né? Não tem como ter sido feito pelo tesoureiro sem conhecimento dos candidatos. Não tem motivo, não tem razão para isso ter acontecido. E vamos ver, inclusive, aqui que, pelo menos, que o candidato a vice-prefeito, ele tinha um ótimo relacionamento com o tesoureiro. Inclusive, se encontravam em posto de gasolina para conversar. Veja assim, esse trecho da interceptação telefônica entre o tesoureiro e o candidato a vice. O Guilherme fala, e aí, isso aí foi dia 22 de setembro, às 9h40 da manhã. O Guilherme fala, e aí, beleza? O Mário, que é o candidato, fala, beleza, vamos tomar um café? O Mário fala, vamos tomar um café? O Guilherme fala, tá, eu tenho uma reunião às 10, mas eu posso atrasar um pouquinho, mas vamos tomar aqui por perto. Aí o Mário fala, pode ser, eu estou aqui no La Salle. Aí o Guilherme fala, tá, o que tu acha de tomar naquele posto que a gente sempre vai? Mário, no posto ali? Aquele posto que a gente sempre vai. E aqui eu não faço relação dessa ida dele, não estou trazendo isso para dizer que apesar desse dia ter sido o dia que ele foi pego com o dinheiro na mochila, né, em um outro posto onde ele foi. Então, eu não estou aqui dizendo que neste dia, neste momento, foi entregue o dinheiro, mas eu estou querendo trazer essa interceptação dele para mostrar a relação íntima deles que estavam sempre se encontrando no posto para tomar um café e tal. Não era um candidato que não conhecesse o seu tesoureiro e tal. Ao contrário, a gente verifica que existe uma relação bem próxima entre eles. Vale salientar que esse encontro entre o candidato Mário e o tesoureiro Guilherme ocorreu justamente na manhã do dia 22 de setembro, e tal, aquilo que eu tinha mencionado antes. O caixa 2 de campanha caracteriza com abuso de poder econômico nos termos do artigo 237 da Lei 4737 e artigo 22, caput da Lei 6490. O TSE entende dessa forma. O caixa 2 de campanha caracteriza com abuso de poder econômico. A mera arrecadação de recursos mediante caixa 2
Aqui nós temos a menção a documentos que demonstram despesas com e sem nota fiscal. Nós temos panfletos apreendidos sem a respectiva nota fiscal. E nós temos nota fiscal emitida que não foi, ou seja, para gasto que foi feito, e que não foi incluída, valor altíssimo que eu mencionei anteriormente. Então, houve despesa também. Agora, especificamente em relação ao recurso, que seria a arrecadação do recurso, porque ele ainda não teria sido utilizado, já que foi apreendido, né? A mera arrecadação de recursos não é um indiferente eleitoral. Basta ver o artigo 30A. O artigo 30A, ele menciona que a arrecadação irregular de recursos, arrecadação e gastos. Né? Mas a mera arrecadação irregular já importa no artigo 30A. Mas vai se dizer, mas aqui não é o 30A, aqui é o abuso de poder. Mas com muito mais razão na questão do abuso de poder. Por quê? Porque no 30A você vai caçar registro, caçar diploma, está pensando mais na eleição. E aqui, a sanção que nós estamos mencionando aqui é uma sanção de inelegibilidade por qual razão? Porque a Constituição Federal, ela dispõe sobre a necessidade de se proteger, ela dispõe sobre a necessidade de assegurar, através de sanções de inelegibilidade, expurgar da vida política, por determinado período de tempo, o candidato ímprobo e que demonstrou não possuir idoneidade moral para exercer o mandato eletivo. Por isso existe essa sanção. Ela é um filtro que se coloca nesse momento. Essa sanção aqui não é destinada a reparar o que aconteceu na eleição. A candidata não foi eleita. Mas, diante da atitude praticada por eles, e eu mencionei porque entendo que todos estão envolvidos no caso, todos têm que sofrer o sancionamento. Inclusive, o senhor Ortiz, porque não tem nenhuma relação o fato dele não ser candidato com sofrer essa sanção, porque o dispositivo menciona que sofre a sanção o candidato beneficiado e quem praticou, auxiliou o candidato à prática do ilícito. Então, vejamos bem, nós temos um caso em apreensão uma quantia imensa, né, além dos gastos mencionados, mas a mera apreensão dessa quantia já importa numa conduta extremamente grave, no caixa 2 comprovado, caixa 2 demonstrado nos autos. E esses candidatos que praticam caixa 2, eles vão ter a idoneidade, a possibilidade de se candidatar na próxima eleição agora, vai poder se candidatar. A main legis, a ideia da Constituição é outra. A Constituição menciona no parágrafo 9 do artigo 14, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato. Né? Então, assim, por isso entendemos que, ainda que não tenha havido gasto, ele se enquadra dentro do abuso. No RESP 782/20, o voto de um dos ministros, ele menciona, aqui para algo ter dito, porque na verdade não era o objeto do processo, mas enfim, ele menciona, afinal, como é se diz, os ilícitos decorrentes da captação ilícita de recursos, 30A, captação, e do abuso de poder econômico, são diversos, com requisitos de caracterização bem delineados. No entanto, a jurisprudência dessa Corte admite que, em certos contextos fáticos, a captação ilícita de recursos se transmude em abuso de poder econômico, principalmente quando se tratar de recursos de especial monta. E vamos lembrar que a Lei Complementar 64/90, ela retirou a questão da potencialidade para influenciar no resultado do pleito. Aí você poderia dizer, não foi gasto, então não teve potencialidade, mas agora não se fala mais em potencialidade, se fala apenas em gravidade das circunstâncias. E aqui as circunstâncias são graves. E é como eu digo, essa interpretação da 64/90 é a que mais se coaduna com o texto constitucional que eu mencionei. Porque este fato, sem dúvida nenhuma, se a Corte entender que realmente os candidatos estavam, juntamente com o tesoureiro, praticando caixa 2, envolvendo esse recurso volumoso que foi apreendido, bem como aqueles gastos anteriormente mencionados, se a Corte assim entender, o que a Constituição determina, a melhor interpretação do 64/90 é que, neste caso, esses candidatos estejam inelegíveis. Por quê? Porque, de acordo com o texto constitucional, eles não têm probidade, não possuem idoneidade moral para se candidatar em uma nova eleição, pelo menos por um determinado período de tempo. Enfim, dito isso, entendemos que está correta a sentença quando decretou a inelegibilidade dos investigados, razão pela qual opinamos pelo desprovimento do recurso dos investigados. Ok. Eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Thompson Flores, por gentileza. Senhora presidente, renovo
todos os cumprimentos já efetuados, mas gostaria de fazer um especial destaque aos 3 advogados que ocuparam a tribuna, a doutora Elaine, a doutora Lúcia, as 2 primeiras já foram juízas desta corte, e o doutor Alexandre também, bem como o eminente procurador regional eleitoral. O meu voto, senhora presidente, é muito extenso, e eu vou fazer um resumo do mesmo, mais ou menos seguindo a linha do que foi sustentado oralmente. Inicialmente, eu examino a petição do recorrente Mário Cardoso, que diz respeito à relação com o recurso julgado neste tribunal em 9 de outubro de 2018, de relatoria do desembargador eleitoral Silvio de Moraes, e este apelo, que foi por mim distribuído, o presente, para demonstrar a inviabilidade da reunião dos feitos e reafirmar a competência deste relator para apreciar o feito, reformulando o entendimento anteriormente contido. De modo que havia vários recursos, foi alegada essa questão, e eu reafirmo aqui a competência deste relator. Então, reafirmo a competência deste relator para apreciar o presente feito diante da inviabilidade de reunião dos feitos, porque tramitando em instâncias diversas e porque a matéria não foi objeto de recurso. No que diz respeito às preliminares alegadas, os recorrentes Mário Luiz Cardoso e Guilherme Ortiz de Souza renovam preliminares já afastadas pelo juiz Ocó, no sentido de nulidade do feito por falta de conclusão e disjuntado do inquérito policial que originou o processo e por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário. Quanto ao expediente policial, cópia de seu conteúdo acompanha inicial com a cópia do processo de prestação de contas dos candidatos, e conforme consta do despacho saneador, a ausência do apensamento do procedimento criminal em nada representou prejuízo aos recorrentes, pois devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada a produção probatória que amparasse as teses defensivas. Além disso, como sabido, a independência das instâncias eleitoral e criminal, civil e criminal, o que é expressamente figurado no artigo 22 da Lei de Inelegibilidade, a Lei Complementar 64. Então, rejeita essa preliminar. No que diz respeito à ausência de formação de litisconsórcio passivo, essa matéria foi devidamente enfrentada na sentença recorrida e as razões de decidir expostas pelo juízo singular sequer foram rebatidas. Correta a conclusão sentencial de que não haveria necessidade de direcionar a investigação judicial contra aspas, fornecedores que não emitiram notas fiscais ou doadores de campanha, os quais não ambicionam cargos eletivos e que individualmente não afetam a lisura do pleito, ao contrário daqueles que agiram direta e ativamente, de forma coordenada, com o intuito de obter cargos eletivos, com vantagem sobre os adversários, sob pena de se ter uma cadeia infinita de partícipes, desvirtuando-se por completo a natureza desta ação, como instrumento de preservação da normalidade e legitimidade do pleito. Eu acolho integralmente essas razões constantes da sentença e ainda refiro que, nos precedentes que firmou o entendimento pela necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, o TSE estabeleceu que o Instituto se refere a candidato beneficiado e ao responsável pela prática do abuso do poder, ou seja, o autor direto da conduta, e o exame dos autos não evidencia haver terceiros que praticaram abuso de poder como legitimados ad causam para responder à ação. Menciono precedentes do STJ. Por fim, a preliminar de ausência de individualização das condutas atribuídas a Guilherme Ortiz de Souza. A conduta atribuída ao recorrente foi descrita de forma minuciosa, tendo sido devidamente propiciado o pleno exercício contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade a ser decretada. Então, com essas considerações, eu rejeito todas as preliminares suscitadas. Digo no voto. Prossigo. No nosso Código de Processo Civil, aplicável de forma subsidiária e supletiva à matéria eleitoral, acolheu a teoria da substanciação da causa de pedir. Ao autor compete narrar os fatos na inicial e sobre eles a parte oferece a defesa, o que não afasta a possibilidade de o juiz proceder a novo enquadramento jurídico do fato, se for necessário. Esse entendimento, inclusive, está consolidado hoje na súmula 62 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Dessa forma, os limites da causa são fixados pela ratio petente substancial, ou seja, segundo os fatos imputados à parte passiva, e não pela errônea capitulação legal que dele se faz, na medida em que cabe ao julgador estabelecer a norma jurídica que deverá ser aplicada aos fatos narrados, e essa atividade se dá com exclusividade, independentemente da vontade das partes litigantes. Cito precedentes a respeito. Na hipótese em exame, o autor descreveu o fato 1, aspas, consistente na apreensão de vultosa quantia em dinheiro de origem ilícita para a campanha dos representados, fecha aspas, o que daria aso típico de caixa 2,
como caracterizador do abuso do poder econômico. Folha 61. Contudo, a captação ilícita dos recursos, artigo 30, letra A, da Lei 9.504 de 97, popularmente denominada de Caixa 2, não se confunde com o abuso do poder econômico. São tipos eleitorais que tutelam bens jurídicos diversos e possuem diferentes requisitos à configuração, sanções e legitimação ativa e passiva diversificada. Transcrevo o artigo que mencionei há pouco e prossigo. A norma tutela os princípios da moralidade das disputas e da lisura das eleições, buscando coibir principalmente condutas à margem da fiscalização da justiça eleitoral, recebimento de recursos de fontes vedadas ou gasto ilícito de campanha. São proibidos para fins eleitorais duas condutas: a captação ilícita de recursos, gastar ilicitamente recursos. Menciono aqui, em relação às condições necessárias à configuração do ilícito e para a aplicação da sanção de cassação do registro ou diploma, menciono a lição da doutrina e prossigo. No pertinente à caracterização da conduta ilegal, o TSE tem entendimento firmado de que, para a incidência do artigo 30, letra A, da Lei 9.504 de 97, é necessária a prova da relevância jurídica do ilícito praticado pelo candidato e não da potencialidade do dano em relação ao pleito eleitoral. Assim, a sanção de negativa de autoria, a sanção de negativa de outorga do diploma ou de sua cassação, parágrafo 2º do artigo 30, letra A, deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. Em relação à legitimidade passiva, a representação deve ser ajuizada contra quem tenha diploma a ser cassado, ou seja, o candidato considerado eleito. Não tendo sido eleitos os candidatos à majoritária e, portanto, inexistindo diploma expedido, não há interesse jurídico que justifique o processamento da demanda proposta, com fulcro no artigo 30, letra A da Lei 9.504 de 97, cuja sanção é a negativa de outorga do diploma ou a cassação, se já tiver sido expedido. Nesse sentido, colaciona a jurisprudência do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, mencionando um recurso da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Já o abuso do poder econômico na esfera eleitoral ocorre quando o uso da parcela do poder financeiro é utilizado indevidamente com o intuito de obter vantagem, ainda que indireta ou reflexa, na disputa do pleito. Tutela-se a normalidade e a legitimidade das eleições, com assento no parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição da República. A ação fundada em abuso do poder econômico tem previsão expressa na Lei Complementar número 64 de 90, e eu menciono todos os artigos desta lei a ela atinentes. E digo, prossigo. A configuração do abuso é de ser feito o sopesamento da gravidade das circunstâncias do fato em face do bem juridicamente protegido, a legitimidade e a normalidade das eleições. Paradigmático no ponto, recente decisão do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral sobre o tema. E eu transcrevo essa decisão da relatoria do ministro Luiz Fux. Em relação à legitimidade passiva, a ação de investigação judicial eleitoral pode ser ajuizada contra todos os que hajam contribuído à prática do ato, candidatos eleitos, não eleitos e terceiros não candidatos. As sanções previstas são cassação do registro de diploma ou diploma e inelegibilidade. Assim, conforme a sistematização da tipologia eleitoral feita por Rodrigo Lopes Ilho, em sua recente obra Direito de Cassação do Mandato, enquanto o parágrafo 2º do artigo 30, letra A da Lei 9.504 de 97 estabelece um tipo fechado, o abuso do poder econômico é tipo aberto. Para exemplificar a ocorrência da captação do ilícito de recursos, o mencionado autor cita o recebimento de valores de pessoas jurídicas sem a contabilização à Justiça Eleitoral, Caixa 2, e o abuso do poder econômico quando parcela do poder financeiro é utilizada para interferir na regularidade do pleito. Voltando ao fato 1, narrado na inicial, verifica-se que há imputação de fato objetivo, que deve ser readequado juridicamente para o tipo fechado previsto no artigo 30, letra A da Lei 9.504 de 97. Arrecadação irregular de recursos pelo tesoureiro da campanha, Guilherme Ortiz de Souza, junto a empresas que mantinham contratos com a administração municipal e tinham interesse na eleição dos candidatos Bete Colombo e Mário Cardoso, que representavam a continuidade do governo municipal exercido por Jairo Jorge da Silva. A decisão recorrida apontou haver prova documental farta da captação ilegal dos recursos financeiros e a relação direta dos valores com a campanha, os quais foram localizados após o cumprimento do mandado de busca e apreensão. O juiz Wacó concluiu assim pela inequívoca demonstração da prática do chamado Caixa 2, mas igualmente equivocou-se ao reconhecer o abuso do poder econômico,
pois sequer houve a utilização dessa parcela financeira na campanha. Ademais, como foi julgado improcedente o fato 3 e extinto o fato 2, apenas em exame o fato 1, cuja descrição se amolda à arrecadação irregular de recursos. Assim, proceda o reenquadramento do fato 1 ao tipo fechado previsto no artigo 30, letra A da Lei 9.504 de 97. Tiro, então, extrai as consequências desse reenquadramento. Os recorrentes Pete Colombo e Mário Cardoso não foram eleitos, e Guilherme Ortiz de Souza não foi sequer candidato ao pleito de 2016. Como analisado no item acima, a sanção prevista em relação ao ilícito do Caixa 2 é a negativa de outorga do diploma ou a sua cassação se já tiver sido expedido. E, não havendo diploma a ser cassado, inexiste interesse jurídico que sustente o prosseguimento da ação, devendo ser extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil. E eu menciono aqui um recurso especial eleitoral, nesse sentido, da palavra do ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça Eletrônica de 2017. Senhora Presidente, então, eu destaco esta preliminar. Se ela for superada pelos eminentes colegas, eu acolho, eu passaria ao julgamento do mérito. Okay. Destacamos a preliminar, então. Com relação à preliminar, como vota o desembargador Vilarim? Está sem som, desembargador Vilarim. Desculpe. Eminente presidente, renovando as saudações a todos os eminentes colegas integrantes da Corte e aos senhores advogados, eu examinei o voto do eminente relator na sua integralidade, em especial a preliminar, porque por ser extintiva da ação e nem se chegaria ao mérito caso seja acolhida. E a dificuldade que eu estou tendo, também examinei os memoriais apresentados pelas partes. Por ser autos físicos, e eu vou ter que ainda examinar, tem questões em face do enquadramento que está trazendo o eminente relator, e pela complexidade, pela extensão e efeito, porque se acolhermos a preliminar, a ação será extinta, significa dizer que toda a questão de mérito restará prejudicada, eu vou pedir máxima vênia ao eminente relator e aos demais colegas e aos senhores advogados, e vou pedir vista desses autos para que possa chegar a uma decisão de absoluta convicção, seja na linha muito bem preconizada pelo eminente relator, ou seja, eventualmente, numa avaliação diversa que possa fazer no exame dos autos. Então, pedindo vênia ao colega, eu não vou me votar agora e vou pedir vista dos autos. Ok. Os demais gostariam de votar ou vamos aguardar? Aguardo. Vou aguardar também. Também vou guardar, senhora presidente, né? Então, tá. Então, aguardamos todos. Senhora presidente, só um parênteses aqui. Eu só gostaria de esclarecer aos senhores advogados, né? Que a gente trabalha com 2 computadores. Então, se durante a fala dos senhores, das senhoras, eu estava voltado para cá e eu estava olhando o processo e voto no outro computador. Não pense que eu estava olhando aí, eu estava olhando para cá que eu tenho que fazer. Tá? Só essa questão de ordem, senhora presidente. Não só Vossa Excelência, todo mundo. Todos trabalhamos com 2 telas, então perfeitamente. 2 computadores. Okay. Senhor presidente, se permite, eu só gostaria também de aproveitar a ocasião, e não sei porque na próxima sessão certamente os diligentes procuradores estarão também presentes, mas de qualquer maneira cumprimentá-los efusivamente pela excelente participação nessa tribuna virtual, assim como também o parecer do Ministério Público, mas o Ministério Público sabemos que sempre está conosco. Então, eu já deixo aqui registrado esses elogios merecidos a todos as 2 advogadas, que inclusive integraram essa corte, como o doutor Alexandre também, que nos auxiliou muito para a construção da melhor decisão. Muito obrigado. Peço vênia para subscrever a manifestação do desembargador Gerson.
Eu também, eminente presidente, com o destaque de ter trabalhado com a desembargadora Elaine, e juntos tivemos várias lutas no interesse da instituição. A minha alegria, também o meu abraço à doutora Lúcia Copti, que integrou esse tribunal, e com quem, junto, em 2 oportunidades, estive na comissão da OAB nas eleições. E a minha saudação também ao desembargador Alexandre, junto aos parabéns pela excelência dos memoriais apresentados. E a todos, e a eles, a minha desculpa pelo relativo atraso desse julgamento, uma questão de internet. Muito obrigado. Senhora presidente, eu subscrevo os cumprimentos também aos senhores advogados, senhora presidente. Ok. Acho que todos endossamos. Eu me associo também. Ok. Endossamos e eu agradeço sobremaneira a contribuição, a colaboração com esses problemas técnicos que nós temos, de fato, que são alheios à nossa vontade, né? Dependemos de uma internet boa, mas ainda bem que chegamos a bom termo. Então, quanto a isso, agradecendo então a colaboração de todos, após votar o relator, destacando a preliminar no sentido de proceder ao reenquadramento jurídico do fato ao tipo previsto no parágrafo 2º do artigo 30A da Lei 9.504 de 97, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso 6º do Código de Processo Civil, pediu vista ao desembargador André Vilarim. Os demais julgadores aguardam o voto vista, julgamento que fica suspenso. Então, com isso, nós encerramos a sessão de hoje. Agradeço mais uma vez a colaboração de todos e teremos a próxima sessão na semana que vem, segunda-feira, dia 18 de maio, às 14 horas. Uma boa tarde a todos, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, colega. Boa tarde, senhora. Até mais.